E a Mini escolheu o Salão do Automóvel 2018 para promover a estreia do novo Mini Cabrio, que está disponível já em pré-venda em 3 versões. Tem a Cooper S, que é essa aqui que a gente está testando, e a mais apimentada, que tem até um motor diferente, John Cooper Works. É engraçado que entre essas 3 versões já muda muito o comportamento do carro e o preço também, sendo que o carro começa na faixa de R$150 mil, vai a 177 mil, que é essa versãozinha aqui, e pode chegar perto dos R$200 mil na versão JCW. E essa aqui é a versão que eu diria que vale mais a pena mesmo, porque a JCW traz um pouquinho mais de pimenta mesmo em questão de performance, mas o Cooper S já é um carro muito gostoso de dirigir. Ele tem um motor 2.0 que rende 191 cavalos, é um motor ótimo da BMW, ele é turbo, tem injeção direta e o torque também é bom, na casa dos 28,5. Esse número do torque não é muito impressionante, mas só que como o carro é leve, como você sabe, Mini acaba virando um foguetinho. E o legal de a gente já estar testando esse carro aqui na Alemanha para trazer as informações para você de avaliação em primeira mão é que aqui a gente não sofre muito com o problema do asfalto, né? Porque é uma coisa que Mini acaba sofrendo às vezes em algumas cidades do país, principalmente porque a suspensão dele sente muito tudo. Se você passar em cima de uma moeda, você descobre se ela é de 50 ou 10 centavos. E aqui a gente tem a impressão mesmo apenas da performance dela. Então a gente consegue ver que ela é rígida, deixa você bem próximo aqui de um comportamento de kart, que é o que a Mini sempre tenta colocar em cada carro. E Mini realmente é muito preocupado com o estilo de vida, com o estilo também do design. Lá fora a gente tem uma coisa muito clássica, aqui a gente tem um clássico, mas já com muita coisa moderna. Então a gente tem botões que remetem a algo aí mais vintage, mas tem muita eletrônica aqui, tem muitas luzes, inclusive quase tudo que você mexe aqui, você tem uma mudança totalmente aqui das cores de iluminação interna. E o que é legal aqui é o cluster, né? Ele é bem clássico, ele só tem a parte digital mesmo do combustível, o resto é tudo analógico. Tem aqui também um computadorzinho digital, mas até quando a gente faz aqui a regulagem do volante, que pode regular tanto a altura quanto a profundidade, o cluster vem junto. Então a gente percebe aqui que teve uma grande evolução sempre em várias gerações da Mini, mas ainda alguns conceitos clássicos permanecem. E essa central multimídia é interessante, já desde a última geração ela já tinha esse comportamento, que ela é totalmente horizontal e você se acha facilmente em todos os menus. A gente consegue aqui navegar no GPS, mudar também a nossa musiquinha, tudo muito fácil, e todos os layouts são bem interativos, bem bonitinhos. E os botões de design mais clássicos ficam aqui embaixo, né? Remetem à aviação. O que eu destaco, logicamente, é o de modos de condução, que é o último aqui. E existem 3 modos, eles vão do mais econômico ao mais esportivo. Eu estou mesmo agora aqui no mais esportivo, que interfere no comportamento da suspensão, ela acaba ficando mais rígida, a direção é mais direta. Também a transmissão faz as trocas em uma rotação mais alta e a gente ouve melhor também o barulho do escape. E nessa geração o que a Mini se preocupou bastante em frisar é a origem dela. Origem britânica, então a gente tem a Union Jack, que é a bandeira britânica, distribuída em vários elementos do carro, desde a lanterna traseira, que já tem o desenho dela também. A gente também tem alguns elementos aqui dentro, tem alguns botõezinhos, também tem um design aqui da parte de trás do encosto de cabeça, e o que chama mais atenção é um que fica aqui no console, que quando a gente está numa parte mais escurinha, aqui com até o teto baixo, ele fica verde, mas quando está um ambiente mais claro ele fica cinza. Duas coisinhas me chamaram a atenção negativamente, duas mais relevantes. Primeiro é a roda bem simples, né? Se a gente for observar aí o desenho dela, na verdade o tamanho não tem nenhum problema, ela é de 17 polegadas, mas o desenhozinho é bem simples. Aliás, qual a sua opinião sobre isso?
E outra coisa é sobre a altura. O carro já naturalmente é baixinho, mas a nossa posição de dirigir não é muito. Então, um carro que gosta de passar o comportamento de kart seria até melhor que a gente pudesse ter a possibilidade de ficar mais grudadinho aqui no chão, melhorando assim o handling. E quando eu disse que é quase um carro totalmente diferente em relação ao Mini Cooper S e o Mini Cooper convencional, isso vai não só em termos de performance, mas também de equipamentos. Esse carro tem muito mais coisa do que a versão de entrada. Por exemplo, aqui a gente tem head-up display, essa central multimídia é bem maior, tem ar-condicionado de 2 zonas, os faróis que nessa geração mudaram, agora são de LED, são aqui de série nessa versão, então realmente o carro vem muito mais recheado. Em relação a equipamentos de tecnologia, esse carro não tem nada muito avançado, mas alguns itens de segurança. Inclusive tem um botãozinho que fica aqui do lado do pisca-alerta que mostram algumas dessas tecnologias, como por exemplo aviso de colisão. Então se você está indo rapidão, o carro dá um aviso que você está chegando muito rápido do obstáculo ou do carro à frente e já dá uma segurada naturalmente. Isso funciona de maneira autônoma. E também tem aqui um reconhecimento de algum obstáculo, de alguma pessoa ou de algum animal. No caso aqui de algumas vias na Alemanha é bem comum passar e você não perceber, o carro também detecta isso e dá um aviso. Isso porque ele também tem vários sensores e também tem câmera. Elas devem sofrer um pouquinho, principalmente, como eu já falei, nas nossas ruas brasileiras, não muito bem cuidadas. De qualquer forma, o carro sim tem um comportamento de esportivo, mas eu tenho a impressão que ele cobra mais por toda essa parte clássica, por toda a história, toda a mensagem que ele quer contar, do que pelo que ele realmente tem. O que ele tem é ruim? Não, longe disso. Esse carro tem muita coisa interessante, a dirigibilidade dele, que é a maior proposta de todas, é ótima. Por outro lado, por essa faixa de preço aí de 180 mil reais, a gente já está falando de carros que têm itens tecnológicos muito avançados. Então, nessa balança aí você tem que ver qual que é o tipo de carro que mais se encaixa com seu estilo de vida.